seja a direção da pastora Gisele. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar, por tudo que o Senhor tem falado, que o Senhor possa continuar falando nos nossos corações. Isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, igreja. Como Deus é bom. Olha para essa maravilhosa que está do seu lado aí. Diga para ela como ela é linda. Fala para ela como ela é bela. Você é bela, minha irmã. Você é linda nos olhos do Pai. Amém. Vou me apresentar para vocês, né? Para quem não me conhece, como a irmã disse. Eu recebi esse título de pastora pelo Senhor, porque eu não fiz nenhum curso de teologia, mas o Senhor me deu o título de pastora de corações. O Senhor, Ele tem um propósito nas nossas vidas, e no meio da dor, Deus me deu um ministério. Hoje eu não vim contar o meu testemunho da minha vida, mas eu vim aqui incentivar vocês a serem mulheres obedientes como Esther foi, para alcançar a graça do Senhor como ela alcançou ali diante do rei Assuero. Mas eu vou só simplificar rapidinho aqui para vocês entenderem. Vocês estão olhando para um milagre. Alguém que recebeu um diagnóstico há 18 anos, quase 18 anos atrás pela medicina, de que nem 5 minutos de vida a medicina poderia garantir. Mas como a palavra final é do Senhor, e quando existe um propósito, Deus vai mover aquilo que é necessário. E teve por muitos anos momentos difíceis no meio do processo em que eu pensei em desistir. Mas sempre o Senhor usava alguém e falava através da palavra dele comigo: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa. Se Deus achou graça em alguém tão pequenino, imperfeito, falho, mas que se submete à vontade de Deus todos os dias pedindo: Senhor, eu quero ser aquilo que o Senhor queira que eu seja. Quando nós dizemos para o Senhor que a gente quer ser aquilo que Ele quer que nós sejamos, a gente não faz ideia daquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas e do que Deus vai pedir para a gente abrir mão. É tão lindo falar: eis-me aqui, Senhor. Cuidado. Se você disse para Deus: eis-me aqui, não tem como mais você retroceder, porque o Senhor achou graça sobre ti. E assim como Ele achou graça na vida de Esther, uma improvável, como eu e você, como muitas de nós, na qual as pessoas olhavam e não davam nada, mas existia um propósito estabelecido do Senhor para a vida dela, assim como Ele tem um propósito estabelecido para a minha vida e para a sua vida. Porque lá no Salmo 139 diz que antes mesmo de nós sermos formadas no ventre das nossas mães, ainda em substância informe, todos os nossos dias estabelecidos na palma das mãos do Senhor já tinham sido escritos. E às vezes você pode estar se perguntando, tantos anos que você conhece o Senhor Jesus, e você tem passado por tantas lutas, tantas adversidades. Ei, minha querida, o fato de você confessar o Senhor como o único suficiente Salvador da sua vida não te isenta de passar pelas adversidades dessa terra. Porque o próprio Senhor disse para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci e serei com vocês até a consumação do século. Muitas vezes nós passamos por situações em que a gente quer correr, não é verdade? Muitas vezes o Senhor pede algo para nós e a gente logo pensa: nossa Deus, mas o Senhor quer que eu faça isso? Quando eu estava sentada ali, o Senhor trouxe a minha memória aonde eu estava há exatamente quase 27 anos atrás. 28, porque eu namorei, fiquei noiva há uns 6 meses. Eu sou casada com o Nilson, mãe da Gabriela e do Mateus, frutos da promessa do Senhor na minha vida, também de gestações improváveis, mas que a graça do Senhor veio com misericórdia.
Quando Deus disse que eu ia gerar a Gabriela, eu imaginava que tudo seria fácil, porque antes da Gabriela eu tive uma perda. E aí no processo da dor, daquela perda, Deus disse para mim, se por um acaso o amor dele por mim era menor por eu não ter tido aquela criança viva. Ele me perguntou se o poder dele diminuía porque ele havia recolhido para si aquele que ele tinha permitido gerar por um tempo dentro do meu ventre. Porque, detalhe, aquela criança veio debaixo de uma direção de Deus, de um propósito de Deus, de quando Deus disse, vai e fala para a igreja que você está grávida. E muitos não acreditaram, mas ali estava a gestação. Passei muitas lutas. E de 5 para 6 meses teve uma perda, passei por uma cesariana. E o Senhor, com a graça dele, veio me sustentando. E ele usou uma pessoa, porque eu questionava, Jesus, por quê? Quantos de nós não perguntamos para Jesus assim, por quê? Se o Senhor disse para eu fazer algo, por quê? E Deus usou alguém para ligar para mim e dizer, Gisele, a partir de hoje o Senhor não quer mais ouvir um porquê, mas para que o Senhor te permitiu passar por isso? E se assim com a vontade dele, no tempo oportuno, segundo aquilo que é a sua vontade, ele vai te revelar o porquê. O para quê e não o porquê. E assim um dia que eu estava falando com o Senhor, ele disse para mim, filha, eu vou te dar não um, mas 2 filhos, porque eu sei que é o desejo do teu coração, um menino e uma menina. E assim aprove o Senhor de me dar a graça de gerar a Gabriela. Só que para a Gabriela nascer, a gente logo imagina assim, Deus disse, vou ter uma gravidez agora tranquila. E não, eu tive uma gravidez difícil, eu tive que ficar 9 meses em cima da cama para a Gabriela nascer. Mas o Senhor cuidou dos detalhes de todas as coisas. Foi um tempo difícil, um tempo de escassez, um tempo de dificuldade, um tempo de dependência do outro, mas o Senhor, a mão dele nunca me desamparou. Nada faltou para minha filha, nada faltou para minha família, porque quando Deus te permite passar por uma prova, Ele vai te dar o escape para sair dela. Aleluia. Então, mulher, eu quero que você saiba, minha querida, que se você está aqui hoje ouvindo isso, porque Deus está dizendo com você, ei filha, você tem dito para mim que está há tantos anos orando por essa causa que você colocou diante de mim e você acha que eu esqueci de você. Mas eu quero que você entenda que eu ouço o seu clamor. Espera só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Esse pouquinho no tempo de Deus pode demorar meses, anos ou apenas dias. Porque a palavra dele nos diz em Eclesiastes que há um propósito para todas as coisas debaixo dos céus. E assim Deus quer trabalhar no nosso coração. Há mais ou menos 16 anos, o diagnóstico veio em 2007. E no meio do processo de dor do ano de 2008, antes de eu receber o diagnóstico de cura, o Senhor veio e me presenteou com um ministério que chama Ministério Palavras que Geram Vidas. E foi um ministério que nasceu dentro da sala da minha casa, onde mulheres simples, mas sedentas por Cristo, se reuniam para orar e carregar os fardos umas das outras. Aleluia. Era tudo muito difícil, com muita dificuldade, porque a gente não tinha experiência, né? A experiência foi o Espírito Santo nos capacitando. Ali havia cura, ali havia libertação, até que um dia veio uma irmã estar conosco, que é a Eliana, que está aqui. Aqui está uma das meninas do ministério. Levanta a mão assim para as irmãs conhecer você. Nós somos em 12, mas hoje só 4 conseguiram vir, porque cada uma de nós somos de uma igreja local, mas o ministério é um ministério interdenominacional. É um ministério sem placa, é o ministério de Cristo fora das quatro paredes. É um ministério preparador de brecha, impulsionador de ministério. E eu louvo a Deus porque Deus tem usado o ministério Palavras que Geram Vidas para gerar vida na vida de mulheres que estavam doentes, para elas receberem a cura e ir frutificar onde o Senhor as plantou. Amém? Aleluia. Então, naquele ano, Deus me deu este ministério e foi algo muito desafiador. E a gente, quando recebe algo do Senhor que a gente não tem experiência, às vezes a gente tem medo, né? E ali dentro da sala da minha casa, a gente orava, havia libertação,
havia o manifestar de Deus, mas a graça dele nos alcançava, porque a gente não sabia que aquilo que a gente estava fazendo não poderia ser feito dentro de uma casa. Nós deveríamos ir para uma igreja, né, local, porque era libertação. E aí um pastor, amigo nosso, cedeu o espaço. Ficou sabendo, falou, não, vem de orar aqui na igreja, porque vocês estão, né, expulsando demônio lá dentro da sua casa, sem cobertura. E aí Deus foi levantando mulheres capacitadas, homens ungidos do Senhor, para nos orientar, nos ajudar. E todos os anos o Senhor trazia uma porção nova sobre nós. E aí no ano de 2012 o Senhor nos permitiu realizar o nosso primeiro congresso de mulheres. E para a glória e honra do Senhor Jesus, sendo assim a vontade dele, esse ano nós vamos realizar o 14º congresso de mulheres. Um ministério que vive pela fé. Um ministério de mulheres comuns. Nós somos como vocês. Mulheres sensíveis e sedentas por Cristo. Mulheres todos os dias buscando no Senhor ressignificar algo novo na sua vida. Para poder fazer como Esther fez aqui. Como a história dela nos conta. Aqui nós vamos relembrar um pouquinho a história de Esther. Nós vamos abrir no livro de Esther. Nós vamos ler um pouquinho hoje o livro de Esther. E às vezes eu vou precisar da ajuda de vocês, amém? A base bíblica que foi passada para mim foi Esther, capítulo 4, versículo... acho que foi 15, 16? 14 e 15, né? 14 e 15. Que diz assim: pois, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Vou voltar um pouquinho aqui, vou voltar um pouquinho na história, mas eu creio que todos aqui conhecem a história de Esther, para nós nos familiarizarmos com o contexto. Esther, ela era prima e filha adotiva de um judeu chamado Mardoqueu, e havia sido escolhido pelo rei Assuero para ser elevada à posição de rainha em seu reino. Ela foi levada para o harém do rei quando ainda era muito jovem. Uma virgem cheia de sonhos, imagino eu, mas que não retrocedeu diante daquilo que estava diante dela. Ela abraçou em obediência a fazer aquilo que foi proposto para ela. Provavelmente ela poderia estar assustada, né, gente? Porque ela era uma jovenzinha, pelo que dá a entender o contexto da história. Eu imagino que Esther seria como eu e você, cheias de sonho. Ela queria escolher o seu marido. E não era porque era um rei. Será que ele ia ser um homem carinhoso para com ela? Como que seria aquele momento? Mas Esther não retrocedeu. Ela apenas obedeceu. No harém, todo o seu propósito era preparar-se para uma noite com o rei. Então, quando chegou a hora, Deus lhe deu favor aos olhos do rei. E ele a escolheu para ser a rainha. Nós podemos confirmar essa passagem no livro de Esther, capítulo 2. Nós vamos estar lendo do versículo 7 ao 17. Amém? Esther, capítulo 2, versículo 7 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele. Por não ter pai e nem mãe, essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei, confiada a Hegai, o encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu.
Ele logo lhe providenciou tratamentos de beleza, comida especial e designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com as jovens para o melhor lugar do harém. Vou dar uma pausa aqui. Quando nós nos submetemos à obediência de Deus, Deus vai mover o melhor em nosso favor. Glória a Deus. Ali havia muitas mulheres, muitas moças, creio eu que bonitas, porque foram escolhidas mais belas. Mas Esther foi agraciada. Agai achou graça na vida de Esther. E ela, dentre todas aquelas mulheres que estavam ali, aquelas moças, ela foi escolhida. E aí ela se foi beneficiada com mais 7 servas aos seus cuidados. E ela foi para um lugar do harém, do palácio, mais especial do que as outras. Esther não tinha revelado a que povo pertencia e nem a origem da sua família, pois Mardoqueu havia proibido de fazê-lo. Diariamente ele caminhava de um lado para o outro do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza, prescritos para as mulheres, 6 meses de óleo de mirra, 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se o rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo para o harém, para o palácio do rei. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, onde ficava sob os cuidados de Zagás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei a menos que dela ele lhe agradasse e lhe mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abigail, o tio de Mardoqueu, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada, além daquilo que Hegai, o oficial responsável do harém, sugeriu. E Esther causou boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação, mais do que qualquer das outras virgens. Então ele colocou uma coroa real e tornou rainha em lugar de Vasti. Aleluia! Mal sabia ela que Deus estava colocando ela numa posição para salvar toda uma nação. E hoje Deus pergunta para mim e para você: como nós estamos nos preparando? Porque o rei Xerxes aqui faz uma tipologia de Deus diante de nós. Aquelas mulheres, aquelas virgens, elas se preparavam durante 12 meses, se purificando para estar diante dele. E o Senhor pergunta para mim e para você: como tem sido o nosso tempo de santificação diante do nosso avatar? Como nós estamos chegando diante dele? Ele não está perguntando como nós estamos, mas como nós estamos chegando diante dele. Porque não importa como nós estamos, se estamos cansadas, sobrecarregadas, afadigadas. Porque a palavra dele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O Senhor esquadrinha o mais profundo do nosso coração. E a única coisa que Ele espera de nós é que nós tenhamos uma vida de relacionamento com Ele. Esse relacionamento, ele vai ser gerado através da intimidade. Às vezes você está se perguntando: mas Gisele, eu tenho uma dificuldade de ler a Bíblia, eu leio e não compreendo nada. Bem, minha querida, esse livro é tão poderoso, porque além dele poder se renovar cada manhã para nós com algo novo do Senhor, ele vem com o professor Espírito Santo.
que nos dá entendimento, discernimento das entrelinhas daquilo que Deus quer falar conosco. Às vezes você deve estar se perguntando, e aí dentro de si, mas eu leio tanto, mas não compreendo nada. Ei, o Senhor te chama como você está. Ele diz para mim, para você, que Pai, e saber que eu sou Deus. Aquietai. Você tem falado muito. Nós aprendemos, né, uma frase num curso aí, que é assim: cala a boca, mulher. Fala para sua irmã: cala a boca. Cala a boca. Deus quer falar com você. E você fala tanto que você não consegue ouvir a voz do seu Pai. Fala para ela de novo: cala a boca. Deus quer falar com você. E por nós nos ficarmos tão agitadas entre o nosso eu, do nosso querer, a gente muitas das vezes fica disperso diante daquilo que Deus está falando. Desde o momento em que eu entrei aqui, eu senti uma atmosfera da presença de Deus. E quando aquela criança veio aqui adorar o Senhor, veio em mover sobrenatural do Senhor. Deus já se fazia presente, Ele já estava em todos os momentos, mas Ele veio de uma forma gloriosa através daquela criança, porque Ele queria dizer para mim e para você que é o coração como o dela que agrada ao Senhor. Aleluia. Que é o coração rendido como o dela que Deus vai usar. Nós precisamos ser como uma criança diante do Senhor para alcançar o favor dEle, porque o coração da criança é puro e sensível. O coração da criança não julga, mas ele se prostra. Uma criança quebrantada na presença do Senhor, não tem como o Senhor não derramar algo sobrenatural dele. E Deus disse que assim como essa criança, que foi tão usada por Ele nessa noite, Ele quer usar cada um de nós. Mas para que Ele possa fazer isso, nós precisamos ficar em silêncio. Que possamos verdadeiramente aquietar a nossa alma. Esther não sabia exatamente qual que era o propósito. Às vezes ela imaginava que ela estava indo ali para concorrer ao cargo de rainha. E nem passava na cabeça dela que ela poderia ser a escolhida. Como nos dias de hoje, um concurso de Miss. Aquelas mulheres que saíam ali para estar preparando, elas poderiam, além de estar 12 meses preparando, elas poderiam pegar o que elas quisessem de joias para ir adiante do rei. E tudo aquilo que elas levassem, elas poderiam trazer para consigo depois. Mas Esther não quis levar nada além daquilo que ela carregava. Quantas vezes nós queremos impressionar pessoas com algo externo, sendo que o que agrada ao nosso Deus é aquilo que exala de dentro para fora? Eita glória! Quantas vezes nós queremos impressionar pessoas, mas aquele que nos criou e nos formou conhece quão sujas nós estamos. Me desculpe, igreja, mas eu vou falar aquilo que Deus está mandando. Sujas, porque muitas das vezes falamos da nossa irmã pelas costas. Sujas, porque às vezes julgamos o exterior da nossa irmã. Mas o nosso Deus que esquadrinha nossos corações sabe da intenção do nosso coração e da intenção do coração da nossa irmã. E eu tenho aprendido que quando nós vestimos uma capa ou colocamos uma máscara para estar diante do Senhor, Ele não vai nos ouvir. Ele vai virar as costas para nós. Mas hoje Ele nos trouxe aqui para dizer que tem vinho novo para nós. Aleluia! Tem azeite fresco para nós. Mas esse azeite ele só pode ser derramado sobre um vaso que não tem imperfeição. Mas que, se necessário for, vai ser quebrado e vai ser feito um vaso novo. Glória a Deus! Porque Deus quer que saiam mulheres aqui que tenham convicção do seu chamado, do seu propósito em Deus. A rainha Esther não imaginava que ela poderia chegar à posição de rainha. Mas até então, às vezes, ela pensava que ela ia ser só uma rainha.
estar ao lado de um rei. Mas aí nós vamos ver lá que ela mal sabia que Deus estava colocando ela naquela posição para salvar uma nação. E nós vamos ver lá em Esther, capítulo 3, no versículo 5 e 6, que diz assim: quando Amã viu Mardoqueu, não se curvava e não se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo que era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus do povo de Mardoqueu em todo o império de Xerxes. Muitas vezes, nós temos um plano em mente. Nós temos um plano em mente para as nossas vidas. Mas algo acontece para interromper os nossos planos. Muitas vezes, nós não resistimos e não ficamos felizes com a mudança. Mas independente do que façamos, este algo novo parece ser a vontade de Deus para nós. Quantas vezes nós pedimos algo para Deus e Ele nos guia em direção contramão àquilo que nós pensávamos, nós achávamos ou nós queríamos, não é verdade? Nós podemos imaginar como aquilo pode dar certo, mas Deus tem um plano em mente e muito melhor do que o nosso. Ele disse que havia sido chamada, que a Esther havia sido chamada para ser rainha. Num momento como aquele, a palavra diz lá no capítulo 4, versículo 14: pois, se você ficar calada, nessa hora socorro e livramento surgirão, e de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem não sabe, não foi para um momento como este que chegou à posição de rainha? Mardoqueu mandou esse recado para Esther. Porque imagino eu que Esther ficou meio que apavorada, porque ela sabia que se ela chegasse diante do rei sem ser convidada, ela poderia morrer. Então ela, como eu e você, teria medo de chegar diante do rei. Mas quando ela recebeu esse recado de Mardoqueu, ela mandou outro recado para Mardoqueu, que está lá no capítulo 15. Então, no capítulo 4, versículo 15. Então Esther mandou uma resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem ao meu favor. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. E depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu se retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Esther, ela foi se preparar para chegar diante do rei. Ela não foi de qualquer jeito. E aqui, com essa passagem, o que o Senhor fala comigo e com você? Que quando nós temos uma causa que é muito difícil aos nossos olhos, nós precisamos nos preparar antes. Como? Com jejum e oração. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. Uma vez que nós vamos diante do Senhor preparadas, santificadas, a graça dele vai nos alcançar. E o seu favor vai vir sobre nós. Aleluia. E quando Esther teve esse posicionamento, depois desses 3 dias, ela foi diante do rei. Mesmo com medo. Porque ela sabia que os judeus estavam correndo perigo de extinção. O destino dela era salvá-los da destruição. E se ela não fizesse o que Deus estava pedindo para fazer, perderia tudo com todos os outros. Então Esther concordou em fazer o que era necessário. E eu e você? O que nós temos feito de uma forma necessária para alcançar aqueles que nós temos pagado um preço? Será que nós temos pagado um preço de verdade pela nossa família? Será que nós temos pagado um preço de verdade pelos nossos amigos, vizinhos, entes queridos? Nesse momento eu quero declarar sobre as nossas vidas, orando ao Senhor, dizendo para Ele, para que eu e você sejamos tão corajosos
quanto Esther. Mesmo quando fomos levantadas em uma direção diferente do que havíamos planejado. Que o Senhor traga da graça e da capacitação dele sobre nós. Que ele traga da força dele sobre nós. Aleluia. Porque aqui não está relacionado àquilo que Esther era no seu passado. Alguém totalmente improvável para se tornar uma rainha. Ela era órfã. Ela era judia. Mas mesmo assim a graça do Senhor a alcançou. E o Senhor quis fazer dela uma rainha para algo muito maior do que a posição de rainha. Deus chamou ela para salvar uma nação inteira de ser exterminada. Porque os planos que estavam sendo arquitetados ali por Amã era de exterminar os judeus da face da terra. Às vezes, nós não conseguimos imaginar o quanto o nosso adversário tem arquitetado, tentando destruir a nossa geração, a nossa descendência, a nossa família. Mas nessa noite o Senhor nos chama a verdadeiramente sermos sensíveis à sua voz, a termos o entendimento de saber quais as armas nós devemos usar. E nós, como filhas e filhas amadas do Abba Pai, sabemos que temos livre acesso a Ele, através dos nossos joelhos dobrados, do nosso coração rendido e quebrantado diante da presença dEle. Eu sei que quando eu passava por momentos tão difíceis, quando o diagnóstico veio, poderia ser o fim de um sonho. Porque aquela menina que casou aos 18 anos, que tinha sonho de ser mãe, de ser esposa e mãe, poderia ser interrompido no meio do caminho. Porque eu falo assim, meninas, que eu sou um milagre que anda, né? Quando eu ainda estava sendo formada no ventre da minha mãe, eu falo que Deus achou uma graça extraordinária. Que eu brinco com as minhas, parece aquele para-raio que Deus só acerta aqui. Toda hora é uma situação. Mas eu entendo que todas as situações que eu passei, de todas as enfermidades que Ele me permitiu passar, não foram para a morte, mas foram para a glória do nosso Deus. E eu tenho aprendido que quando o nosso coração está obediente, nós exercitamos a nossa fé, porque a palavra dele diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas é a convicção daquilo que nós esperamos. Havia dentro daquela menina um sonho de ser mãe. As impossibilidades estavam diante de mim, mas eu não olhava para as impossibilidades. Eu olhava para aquilo que a palavra diz, que eu devo elevar os meus olhos para o monte de onde me virá o meu socorro. E o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. E esse mesmo amor, essa mesma graça que alcançou a minha vida, que alcançou a minha casa, quer alcançar a sua vida e a sua casa nessa noite. Enquanto você está aqui, o Senhor está trabalhando ao seu favor. Enquanto aqui o seu coração está agitado, preocupado com tantas coisas, Deus diz para mim: ei filha, aquietai e saber que eu sou Deus. Ah, minhas queridas, se eu contasse para vocês o que eu deixei lá atrás, como foi a minha semana, como tem sido os meus dias, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Mas eu louvo o Senhor pelo privilégio de estar aqui nessa noite. Aleluia. De poder receber da porção dele, de poder compartilhar e derramar sobre a vida de vocês. Como foi agraciada Esther por ter sido escolhida alguém improvável para fazer a diferença, salvando todo um povo que tinha uma promessa, que não iria perecer. Você já parou para pensar que você é o fruto da promessa de Deus para que a sua família não pereça? Para que os seus não se percam no meio do processo? Nós aprendemos e sabemos com convicção que Deus não tem neto. Deus não tem neto. Deus tem filhos. Não significa
significa porque eu e você servimos ao Senhor que se os nossos filhos vão receber da graça de Deus como filhos. Não. Eles precisam querer se tornar filhos. Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu a escolha. Do bem e do mal estão diante dos nossos olhos. A palavra dele nos diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas elas nos convêm. Quantas mulheres têm chegado diante de mim nesse longo desses anos, se sentindo culpada porque ensinaram seus filhos a andar na presença do Senhor, e depois de adulto eles fizeram escolhas de contramão à presença do Senhor. E por muito tempo Satanás lançou um fardo de peso, de condenação sobre essas mães, dizendo para elas: a culpa é sua. Aí, você disse que ia levar desde pequenininha, agora que é grande, faz outras escolhas. Ei, mulher, o Senhor Abba Pai te chama de filho e filha amada, manda te dizer que Ele tem visto a sua aflição. Mas assim como Ele te deu a oportunidade de livre-arbítrio de escolha, Ele também deu para os seus filhos. E as nossas orações têm surtido efeito. Às vezes nós olhamos e não vemos nada acontecendo. Parece que Deus não está ouvindo as nossas orações. Ei, é nesse momento que Deus está trabalhando a nosso favor. Aleluia. Lembra que você disse para sua irmã: cala a boca. Às vezes Deus quer falar com você no silêncio, mas você não tem momentos de intimidade ao ponto de você se silenciar diante dele. Se você nunca fez isso, tira um momento na sua casa, coloca uma cadeira ou senta no sofá, na sua cama e convida Jesus para sentar do seu lado. E conta para ele aquilo que você conta para sua amiga. Conta para ele aquilo que você conta para o seu esposo. Às vezes você não tem coragem de contar tudo para sua amiga. Tem coisas que você oculta com vergonha. Mas ele diz para mim, para você: filha, você pode se despir diante de mim, porque eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para te curar. Aleluia. Eu estou aqui para te limpar. Eu estou aqui para trocar as suas vestes. Mas não esconda nada dele, não. Deixa ele entrar e fazer morada por inteiro dentro de você. Eu não estou dizendo para você que você não vai ter nenhum problema. Pelo contrário. Enquanto nós estivermos sobre essa terra, nós estamos num processo de lapidação, de sermos limpos e transformados dia após dia. Porque o dia que nós já estivermos perfeitas, ei, nossa senha vai ser chamada. Mas se o Senhor ainda está te permitindo abrir os olhos, Ele está dizendo para mim e para você: ei, querida, hoje você pode se esforçar para ser melhor que ontem. Vão ter momentos na nossa vida em que a gente vai sentir tristeza. Isso é plausível. Vai ter momentos que a gente vai sentir medo. É plausível. Porém, a tristeza e o medo é algo temporal nas nossas vidas. Tanto é que a palavra nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Foi pago um preço lá na cruz. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Às vezes, no meio do processo, nós esquecemos disso. Tudo que era necessário e preciso já foi feito. E aí, muitas das vezes, nós nos questionamos: mas Jesus, por que eu estou assim? Às vezes, nós sentimos uma tristeza profunda porque nós começamos a pegar bagagens que não nos pertencem. Nós entramos em guerras que o Senhor não disse para nós entrarmos. Nós entramos em batalhas que não são nossas. Nós podemos orar para todo mundo, mas interceder e pagar o preço só se Jesus te permitir.
Só se Ele dizer para você para entrar. Porque às vezes as pessoas estão passando por um processo em que Deus está corrigindo. E aí se você entra, você leva. Não é assim a gente que é mãe? Às vezes nós estamos corrigindo um filho, se o outro entra, ele não leva também? Com Deus é da mesma forma. Ele nos ama. Mas Ele precisa nos corrigir. Porque Ele não quer que a gente pereça. Deus está nos chamando. Obrigada. Deus faz isso, Ele anima a gente, né? Obrigada, Ju. Deus, Ele cuida da gente em todo o tempo. Assim como Ele fez com o povo judeu. Levantando Esther para estar ali, abrindo mão dos seus sonhos. Porque se fosse no tempo de hoje, vamos colocar aqui como se essa história estivesse acontecendo nesse tempo. E aí você tem filha. Quem é que tem filha? Levanta a mão. Filha moça. E aí você ficou sabendo que o rei, ele está mandando ir em todas as províncias, de todas as cidades, e ele vai escolher algumas moças para levar para o harém, para ele poder escolher para ser a sua esposa, a sua rainha. Mas a gente sabe também que aquelas moças virgens que foram, elas não vão voltar mais para suas casas. Elas vão ser destinadas a ficar ali. Mesmo que o rei nunca mais queira ver elas. Mesmo que seja só uma noite com o rei. Qual a mãe vai querer livremente falar para sua filha e ficar com o rei? Fala a verdade. Imagina o desespero daquelas mães naquela época. Mas Esther, sendo agraciada, porque quando ela ficou órfã, Deus levantou o seu tio, que a adotou como filha, e que ele instruiu ela. E quando chegou a hora, ele disse para ela não contar que ela era judia. E ela teve sabedoria. Por que ele disse isso? Não era porque ele queria que ela mentisse, porque se descobrisse que ela era judia, ela ia ser mandada de volta. Mas como ela se silenciou, ela brincou, vamos dizer assim na nossa linguajar, ela desconversou da onde ela era, e como ela era muito bonita, e ela foi agraciada com a graça do Senhor, ela encheu os olhos de Agai. E ela foi escolhida dentre todas as moças, para ter um lugar especial ali onde ela foi separada. Porque é assim que Jesus faz conosco. Aleluia. Quando Ele nos chama, Ele nos guarda. Glória a Deus. Às vezes, imagina que tantas mulheres juntas iam acabar descobrindo a descendência dela, né? Que ia ficar, essa daqui, é verdade? Porque mulher nem fala, né, gente? Imagina. Então o cuidado de Deus foi tão grande que ela foi separada para não ser descoberta. Porque ela não foi descoberta, ela se revelou no tempo certo. O que a gente aprende? Existem coisas que Deus nos revela que não é para que os outros vejam, saibam, mas para que os outros vejam. Muitas das vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque a gente tem uma boca de sacola. Sai falando para todo mundo. Eu falo para você, gente, experiência própria. Eu tinha uma boca de sacola. Que tudo eu queria falar e compartilhar com os outros. Porque eu achava que os outros iam ficar felizes como eu. Deus falava comigo e minha mãe falava. Deus falou isso comigo. Estou tremendo. Aí de repente Deus é tão maravilhoso que Ele usava alguém para tirar uma caixa d'água. Vinha alguém e falava assim: o Senhor mandou você ficar em silêncio. Ele falava: cala a boca, José. E aí, às vezes, quando a gente age como uma boca de sacola, a gente retarda o processo da bênção chegar até a gente. Deus manda a gente amar todos, mas não manda conviver com todos. Nem todos vão ser para sentar à nossa mesa. Mesa é lugar de intimidade, de relacionamento.
sua casa, deixar aberto lá para qualquer pessoa que passar na rua poder entrar? E por que você abre a sua vida para todo mundo? Tem mulher que não pode sentar do lado da outra, que ela fica sabendo até o CPF da amiga. Estou mentindo? Só que hoje nós aprendemos que nós precisamos sermos prudentes, cautelosos e vigilantes. Hoje você está aprendendo a senha. Ó, cala a boca. Vocês vão sonhar com a irmã dizendo, cala a boca. Você vai falar com alguém, você vai escutar a voz, cala a boca. As pessoas não precisam saber aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Elas verão aquilo que Deus vai fazer. Elas verão Deus transformando a sua casa. Deus vai fazer e as pessoas vão ver os seus filhos sendo transformados. Seus esposos sendo alcançados. Os seus sonhos, aquele que às vezes se você contar, as pessoas vão falar, você, quem que você pensa que é? Oh, deixa eu te contar uma coisa. Você esqueceu que você é improvável, minha filha? Você nem tem curso acadêmico, você está achando que Deus vai te levar em algum lugar, vai te dar uma posição de excelência? Tadinho dele, né? Nem sabe quem é o nosso pai. Quem que muitas das vezes Deus quis levar em lugares que as pessoas chegaram diante de você e falou assim, o que você pensa que é para falar desse jeito? Não é verdade? Eu já cheguei em lugares que as pessoas olhavam para mim e falavam assim, nós convidamos a pastora Gisele para me ministrar. Eu chegava assim, gente, eu sentia como se fosse um raio-x, me analisando de cima e abaixo. E eu dentro de mim assim, eu não estou nem aí. Não foi eu que quis vir aqui, é Deus que me mandou. E muitas das vezes Deus vinha e dava um tapa de luta, porque Ele dizia, sou eu quem faço através dela. É fácil, gente? Não, muitas das vezes eu queria dizer não. Ah, Deus, de novo? Ah, Deus, eu não quero. Não é assim? Às vezes Deus manda a gente em algum lugar e o povo logo fica questionando. O povo quer saber se tem doutorado em quê? Se é de qual igreja? Pastora, não sei as coisas. Eu já chego falando, gente, eu sou pastora de corações. Eu recebi esse título do meu amado pai. Quer questionar, questiona ele. Resolve, vai lá. Porque eu consigo entender que eu só posso dar para o outro aquilo que eu tenho recebido do meu pai. E eu vou dizer para você, eu sou mimada de papai. Eu sei quem meu pai é. Aleluia. Eu sei de onde meu pai me tirou. E por mais que eu tenha medo, às vezes, de ir diante de algumas pessoas para falar daquilo que ele tem feito, ele fala comigo, pode ir, minha filha, porque eu vou diante de ti. Sou eu que falo através de ti. E ai daquele que se levantar contra ti. Antes de saber que eu sou o Senhor da tua vida. Deus, glória a Jesus. Gente, mas tem vezes que eu falo assim, papai, você podia liberar as coisas mais fáceis, né? Gente, porque viver pela fé é bonito de se falar. O processo é rápido. E desde o ano de 2007 eu literalmente vivo pela fé. Tem hora que eu falo assim com as meninas, eu vou orar. Aí eu chego para elas e falo algumas coisas que Deus pede para fazer no congresso. E aí elas ficam meio preocupadas. Sério, Gia, é isso mesmo? Eu falei, é. Deus falou que é para fazer, eu estou fazendo. Aí quando o negócio começa a apertar, eu falo, e aí Jesus, foi o Senhor que mandou? Muitas das vezes vão vir provas que vai questionar dentro da gente, a gente vai questionar, será que foi Deus mesmo que falou? Não é assim? Tem hora que você tem uma convicção que é Deus, mas não é porque Ele falou que Ele vai fazer ficar tudo moleza, não, gente. Eu tenho até medo quando Deus fala que a bênção está chegando. Você já viu bênção chegar sem prova, gente, sem luta? Chega não. Tem, gente, quando eu era mais novinha na fé, né, eu falava assim, a bênção está chegando, irmã, tá uma posta. Eu, a bênção está chegando. Aí de repente era só luta, 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 luta. Agora quando fala que a bênção está chegando, eu falo, Jesus me fala a arma, a estratégia, como fazer. Porque as coisas vão funilando, vão ficando mais difíceis. Mas se você permanecer fiel, confiante na promessa do Senhor para a sua vida, Glória a Deus. você vai poder tocar e viver
o extraordinário de Deus ainda nessa terra. Você que tem um sonho de casar e está aí tantos anos pedindo ao Senhor e pensa assim: ai, Deus não está ouvindo as minhas orações, acho que eu vou ter que ser igual Paula. Paulo, você é uma Paula do Senhor aqui. Não, o Senhor está com o seu coração. E se Ele achar graça, Ele vai preparar um varão para ser seu esposo. Mas cuidado com o que você pede. Coloca as características direitinho para depois não reclamar. Depois não tem jeito. Porque muitas das vezes Deus me surpreende. Eu falo para o meu esposo, eu pedi para Deus, mas quando eu olhei não era o que eu queria. Mas era a vontade de Deus para a minha vida, porque ele tinha as características do homem que eu pedi para Deus. Vocês conseguem entender? E aí, ao longo do caminho, do processo, nós vamos fazer agora em junho 27 anos de casados. Aí você me pergunta: Gisele, é fácil? Não. Tem dias difíceis. Mas nos dias difíceis, eu vou aonde? Na cruz. E aí eu falo: ô papai, resolve aí, porque não foi eu que escolhi, não. E muitas das vezes, você acha que papai vai falar comigo assim: você se vira, eu já te dei. Não, Deus fala assim: quem tem que melhorar é você. Porque a dificuldade que nós vemos no outro está relacionado de como eu sou e não como o outro é. Eu não posso cobrar do outro aquilo que eu não dou para ele. Às vezes a gente cobra atenção, carinho, cuidado. Mas será que nós estamos fazendo isso com o outro? Eu não estou falando de marido, não. Eu estou falando de outro. O meu irmão, a minha irmã, o meu familiar. Às vezes nós lidamos com pessoas que a gente fala assim: graças a Deus que Deus falou só que eu tenho que amar todos, mas eu não preciso conviver. É verdade? E eu tenho aprendido, sabe o que acontece? Essas pessoas que são difíceis, elas não são difíceis porque elas querem ser difíceis, elas são difíceis porque são pessoas feridas. E pessoas feridas ferem. Pessoas doentes adoecem o outro. E se você tiver a maturidade de ser curada, você vai curar o outro. Vocês conseguem entender? Quem aqui gosta de receber um confronto? Você já falou com Deus na frente do espelho? Quem já falou com Deus na frente do espelho? É maravilhoso, não é? Quem nunca falou com Deus na frente do espelho, chega em casa hoje antes de dormir, vai falar com Deus. Pergunta para Deus como Ele te vê. Depois você me conta. Depois você me conta. Eu tenho descobrido todos os dias que a minha maior dificuldade não é amar o outro, mas é amar a mim mesma. Essa é a minha dificuldade. Eu estou num processo há 2 anos. Porque eu falo que eu tenho muita facilidade de amar o meu próximo. E eu achava que essa facilidade de amar ao próximo estava tudo beleza. Se alguém ligasse para mim e pedisse para mim orar, jejuar, eu orava, jejuava, entrava nas batalhas. Mas teve um dia que Deus falou comigo assim: filha, você acha que você está me agradando? Eu até repreendi a Deus. Repreendi em nome de Jesus, que voz é essa? E Deus falou de novo comigo: sou eu, filha, que estou falando com você. Você acha que você está me agradando? A gente tem que pular para me entrar dentro. Porque Deus disse para mim: filha, eu sei que você me ama acima de todas as coisas. Mas você está infringindo um dos meus mandamentos. Porque você está amando o seu próximo antes de você. O mandamento do Senhor é: amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí, gente, eu fui pensar. E aí eu descobri que eu não sabia o que eu gostava de comer. Vocês acreditam? Porque tudo para mim estava bom. Às vezes eu queria comer alguma coisa, mas alguém ia comer na minha casa, eu perguntava:
pesando. E aí muitas das vezes Deus permitiu eu adoecer no corpo físico e parar de Santa Cruz. Adoecer mesmo, gente. Quantas vezes em seminários de mulheres, no congresso, né, irmã Lúcia? Eu estava doente, fisicamente. Em 14 anos, vai ter 14 anos, eu nunca consegui dormir de sexta passada no congresso. Nunca consegui dormir. Porque é muitas coisas para fazer e é poucos braços para realizar. Mas, nesses anos todos, eu nunca senti cansaço. As meninas ficavam boas de ver. Eu ficava assim, ó, fortalecida, porque era o propósito de Deus estar naquela forma. E de uns 2 anos para cá, as meninas também dormem não. Porque existe um propósito. É um tempo preciso e necessário. Mas o que eu quero dizer para você? Que muitas das vezes Deus vai nos tirar de uma zona de conforto, de aprender a olhar para nós. Porque a gente acha assim, eu estou numa luta há uns 3 anos, não consigo fazer nenhuma atividade física. Não consigo fazer uma caminhada, porque onde eu moro eu pico assim no morro. Eu não fico no morro, desce e sobe no morro. E aí é muito difícil, eu fico muito cansada, cara. Só que aí, quando eu vejo uma irmã que tem necessidade, eu vou lá, vamos lá, irmã. Tem academia, menina. Fazer caminhada, corridinha, a dieta. É fácil falar pro outro, né, filha? Eu sei. Aí teve um dia que eu fui vestir a roupa do meu guarda-roupa, nada que eu colocava ficava bom. Nada ficava bom. Aí eu fui para frente do espelho. Aí eu falei, amém, Jesus, essa barriga. É assim, né? Essa barriga, preciso emagrecer. Aí Jesus falou comigo, mas o que você está fazendo para melhorar? Nada, né? Então vai assim. Está achando que Jesus vai lá fazer uma lipoaspiração espiritual em você? Você não fecha a boca não para você ver. Gente, nada a ver. Se você escolheu estar acima do peso, eu não estou te julgando. Mas pela nossa saúde física, nós precisamos praticar atividade física. Gente, um pouquinho para eu estava igual uma velha de 90 anos. Meu Deus, tem umas irmãzinhas lá perto da minha casa, elas são mais velhas que eu, elas sobem desse morro assim que eu fico assim, impressionada. Mas elas conseguem subir o morro com facilidade porque elas praticam atividade física. Elas praticam atividade física. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque ele é tempo e morada do Altíssimo. Então eu peço a vocês, quando lembrarem de mim, ora para que Deus me dê essa graça. Esse é o meu gigante mais difícil que eu tenho enfrentado. Mas por quê? Porque eu não sabia falar não. O meu tempo era todo consumido em servir o outro. E aí sabe o que Deus fez, gente? Consegui entender, não ressignificar meninas. Por que às vezes meus clientes sumiram? Porque eu preciso aprender a cuidar de mim. Eu falo que eu trabalho com beleza, eu tenho um salão, e de repente meus clientes sumiu. Ai, gente, o que aconteceu com essas mulheres? Às vezes Deus vai tirar aquilo que nos faz estar diante do propósito que Ele tem para nós. Aí não adianta fazer beicinho e chorar e espernear. Peça a Deus para te dar discernimento e sensibilidade para ouvir a voz dele. E aí você vai conseguir cumprir o propósito que Ele te chamou para cumprir sobre essa terra. Isso é cumprir o propósito dela. Talvez porque às vezes nós tentamos escolher o nosso próprio destino quando nós precisamos pedir para que o Espírito Santo nos direcione na direção daquilo que Deus tem para nós. Às vezes você pode estar se perguntando sobre a posição na vida, por que você está aonde você está. As Escrituras nos ensinam que Deus nos colocou aonde estamos para cumprir os seus propósitos. E Esther é um exemplo poderoso dessa verdade. Que possamos procurar oportunidades e maneiras ao nosso redor, no nosso bairro, no nosso trabalho, até em nossas casas, pelas quais o Senhor deseja
que nós sejamos parceiros dele para a obra do seu reino. Aonde você vai, as pessoas sabem que você é filho de Deus. As pessoas, sem você falar que você é cristã, elas conseguem sentir exalando o bom perfume de ti? Que possamos procurar oportunidades e maneiras ao nosso redor. Porque Deus, Ele não se esquece. Deus mantém o registro de todas as coisas boas que você e eu fazemos. Até mesmo aquelas que fazemos secretamente. Ele não vai esquecê-las. Virá o dia em que as nossas obras serão trazidas aos nossos olhos, aos olhos de todos. Quando nós somos chamados para fazer um sacrifício ou fazer algo radical para Deus, não devemos sentir que estamos sendo privados de algo, mas privilegiados. No ato mais radical da história humana, Jesus sacrificou a sua própria vida por nós. E devemos seguir os seus passos. É hora de acordarmos para a realidade e começarmos a fazer o que Ele nos pede para fazer, independentemente do preço que tenhamos que pagar. Esther, lá no capítulo 9, eu quero que vocês abram, já estou finalizando. Capítulo 9, versículo 19. 19 ao 32. Que vai falar sobre a comemoração do Purim, que é a festa da alegria. Diz assim: por isso os judeus que vivem em vilas e povoados comemoraram o 14º dia do mês de Adar, como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presentes. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximos e distantes, determinando que anualmente comemorassem o 14º e o 15º dia do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Neste mês, a sua tristeza tornou-se em alegria, e o seu pranto num dia de festa. E escreveu-lhes dizendo que comemorasse aquelas datas como nos dias da festa de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. E assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois Amã, filho de Agatita, Amedate, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o pur, isto é, sorte para a ruína e destruição deles. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o seu plano maligno, o plano maligno de Amã contra os judeus, voltasse contra a sua própria cabeça, e para que eles e seus filhos fossem enforcados. Por isso, aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur, considerando tudo o que estava escrito nessa carta, e que tinham visto e que tinha acontecido. Os judeus decidiram estabelecer costume de que eles e os seus descendentes, todos os que se tornassem judeus, não deixariam de comemorar anualmente 2 dias, na forma prescrita e da data certa. E esses dias serão lembrados e comemorados em cada família, a cada geração, em cada província, em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus e os seus descendentes. Jamais deveriam se esquecer de tais dias. Então, a rainha Esther, filha de Abigail, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira acerca de Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus dos 127 províncias do Império de Xerxes,
despejando-lhe paz e segurança, e confirmando que os dias de Purim deviam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Esther tinham decretado, e estabeleceu para si mesmos, para todos os judeus e para todos os seus descendentes, acrescentou a observação sobre os tempos de jejum e de lamentação. O decreto de Esther confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito nos registros. Aleluia! Glória a Deus! A rainha providenciou autoridade real para a celebração anual da festa de Purim, que ainda hoje é celebrada para os judeus em todo o mundo. Celebrar a libertação a libertação eventuada por Deus, os judeus reunidos para celebrar o que Deus havia feito no meio deles. E o que foi mais lindo, que no momento daquela festa, várias pessoas se renderam e se converteram ao judaísmo. Então, além dela se tornar uma festa da alegria, as pessoas se renderam porque elas temeram aquilo que aconteceu com aqueles que tentaram contra os judeus. Então, nós precisamos nos alegrar assim como eles. Você reserva tempo para agradecer a Deus por tudo que Ele tem te ajudado de ontem, na semana passada, no ano passado? A gratidão nos eleva ao Senhor. Você tem uma agenda de oração e uma boa maneira de ser lembrado por Deus daquilo que Ele tem feito a cada dia? De tempo em tempo, talvez incluindo o dia da ação de graças, você e eu podemos fazer retrospectivas e lembrar as vitórias que Deus tem feito nas nossas vidas. Você tem esse hábito de às vezes querer comemorar uma data de algo muito grandioso que Deus fez na sua vida? Gente, eu amo comemorar meu aniversário e eu gosto de comemorar as duas datas. Se eu falo com as meninas assim, que eu tenho uma gratidão tão grande por aquilo que Deus tem feito. Deus, Ele faz coisas extraordinárias, gente. Na data natural, do meu nascimento natural, em outubro, eu vou fazer 4,6. Não parece não, gente, mas é isso mesmo. Porém, sabe por que não parece? Porque no dia 11 de novembro desse ano mesmo, eu vou fazer 1,8. Olha como Deus é lindo. Então eu gosto de comemorar essas datas porque eu lembro daquilo que Deus fez ao meu respeito, ao meu favor. Ele deu o privilégio da minha família me ter com eles até no dia de hoje. Ô Gi, é 19 anos, Dona Lúcia falou. Gente, é 19, desculpa. 19, eu até me perco, gente. Porque aqueles que servem ao Senhor são rejuvenescidos a cada ano, não é verdade? Eu até me perco, gente, eu vou dizer 19, desculpa. Então, eu amo comemorar. Eu comemoro no dia 7 de outubro e no dia 11 de novembro. E não quero nem saber. Doa quem doer. Mas nesse dia, o que eu gosto de fazer, gente? Não é só sentar, comer e compartilhar na mesa. Eu gosto de adorar o Senhor. Eu gosto de falar daquilo que Ele fez ao meu respeito. Teve um dia que foi um grupo na minha casa e falou assim: não, todo ano vem ela falar a mesma coisa que Jesus fez por ela. Eu falei: meu filho, deixa eu falar, você vai empaturrar de comer. Mas se eu vou falar aquilo que Jesus fez na minha vida, eu vou falar todos os dias. Porque pode não ser nada para você, mas é por graças àquele amor tão transbordante que Ele derramou vida sobre mim que eu estou aqui hoje. Então pode ser repetitivo para os outros aquilo que Deus fez na sua vida, mas não se canse de falar, porque Deus fez na sua vida. Aleluia. Porque muitas das vezes os outros vão esquecer daquilo que Deus fez, mas você jamais pode esquecer daquilo que Jesus fez na sua vida. Então tenha gratidão. Ritos de gratidão. Não é uma superstição. Ritos de gratidão é você tirar um tempo para fazer algo com alegria, com gratidão por aquilo que Deus fez por você, pela sua casa, pela sua família. Amém, irmãs? Ah, gente, pediu para eu falar. Tá vendo, pastora? Falando, pediu? 2 minutinhos? 2 minutinhos, né, gente? Vou orar. Nós vamos embora ainda. Gente, eu fui diagnosticada em 2007 com lúpus eritematoso sistêmico. Quem já ouviu falar de lúpus?
Quem conhece alguém que tem lúpus? Então você sabe, eu tive um estágio mais grave da doença. Mas eu quero dizer para vocês que quando Deus permite você passar por algo que não é para a morte, Ele te guarda. Porque eu tive o diagnóstico mais grave da doença e ele estava no meu rins, mas o médico dizia assim, o rins é um dos órgãos mais difíceis quando a doença vem. E eu passei por sessão de pulsoterapia, mas não precisei chegar à quimioterapia venosa, só oral. E foi um tratamento de 1 ano, e para a glória e honra do Senhor Jesus, no ano de 2010, o Senhor me liberou dos quimioterápicos. Hoje eu ainda faço uso de um medicamento só, que é o Reuquinol, por obediência, porque o Senhor ainda não me liberou da medicina, mas o meu anti-DNA está negativo, para a glória e honra do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E às vezes as pessoas me perguntam, Gisele, mas você fala que está curado, por que você toma remédio ainda? Vai questionar a Deus. A resposta que Ele me mandou te dar é que aquele que começou a boa obra na minha vida não terminou, mas Ele é fiel para cumprir até o fim. Aleluia, glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus por essa oportunidade, por vocês. Mas eu gostaria, se a pastora me permitisse, eu posso fazer uma oração breve para as irmãs? Amém? Eu gostaria de convidar as irmãs para se colocarem sobre os seus pés.